pessoal, tudo bem? Eu me chamo Camila Barbalho, eu sou uma das fundadoras do CESX Week, no qual eu tenho orgulho de dizer que é o maior evento de sucesso e experiência do cliente do Brasil. Além disso, eu sou cofundadora da Key University, uma instituição de ensino que ajuda na metodologia de Customer Success e Customer Experience. Para quem não conhece, a gente tem uma tradição de convidar alguns dos nossos palestrantes para falar um pouco mais sobre a sua carreira e sobre a área de sucesso e experiência do cliente. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eric Franklin, eu também sou um dos fundadores do CSX Week e da Key University, assim como a Camila, e é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos conversar com a Cris Miranda, ela é diretora de experiência do cliente e do parceiro na Microsoft. A Microsoft, todo mundo conhece, é uma gigante do setor de tecnologia e a Microsoft ela tem números impressionantes. Recentemente, ela foi uma das pouquíssimas empresas de capital aberto a atingir o valor de 2 trilhões no mercado. Isso é um feito para pouquíssimas empresas no mundo. E hoje nós vamos conversar aqui com a Cris Miranda para falar um pouquinho sobre o sucesso e a experiência do cliente na Microsoft, que certamente conseguiu entregar isso para os seus clientes ao longo aí de muitos anos. E todo mundo, de modo geral, já teve um pouquinho de contato com o portfólio de produtos da Microsoft. Cris, seja muito bem-vinda ao CSX Week 2021. Obrigada, bom dia a todos e todas. É um prazer enorme participar da CSX Week. O prazer é todo nosso. Bom, vamos começar a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo. A gente sempre gosta de perguntar um pouquinho sobre o perfil do nosso entrevistado. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Cris, como é que foi a sua trajetória profissional até chegar a ser diretora de experiência do cliente e do parceiro na Microsoft. Como é que a sua bagagem te ajudou profissionalmente no cargo que você ocupa hoje? Bem, eu comecei a minha carreira bastante jovem. Aos 14 anos, eu já trabalhava em um banco como escriturária, então atendimento ao público foi a minha primeira experiência profissional. E nessa época eu já não conseguia, na verdade, ser indiferente a um problema de um cliente. Eu era bastante requisitada na agência que eu trabalhava. E depois de 4 anos no banco, eu tive outras posições que focavam mais na estratégia, e isso foi fazendo com que eu desenvolvesse novas habilidades e que me fizeram expandir essa visão da operação fim a fim. E foi em 2005, quando eu entrei para o segmento de TI, né, que eu fui convidada a assumir uma posição que ainda nem existia na estrutura de mercados emergentes, ao qual o Brasil fazia parte, e o Brasil foi o primeiro país a implementar essa estratégia focada mais na experiência do cliente e do parceiro. E eu comecei essa área apenas com mais uma pessoa e tinha um objetivo bastante claro, que era trazer essa agilidade para o negócio, suportando os parceiros, o time de venda e os clientes, né, a ter uma jornada mais fluida, né, uma melhor jornada, entregar uma experiência que atendesse aos anseios deles, né? E aí, na verdade, essa época, apesar de a gente falar que a experiência do cliente já completa, já tem mais de 100 anos que vem se falando sobre isso, né? Mas, assim, em 2007, quando eu comecei essa área, ainda não existia, não era tão latente essa conversa, né? E aí, na verdade, foi só evoluindo, né? E obviamente, cada empresa tem um enfoque diferente, né? E eu acredito que a Microsoft é a que tem a mais profunda e verdadeira jornada de experiência do cliente. Eu não tenho dúvidas disso, né? Para ser um sucesso, eu acho que toda empresa precisa estar focada no cliente e a Microsoft, ela deixa isso muito claro. E aí, Cris, eu queria te fazer uma pergunta que é sobre a obsessão do cliente. Hoje em dia as empresas estão cada vez mais abordando, né, essa obsessão. Eu queria saber qual é esse conceito e por que a importância dessa obsessão do cliente dentro das organizações. Legal, Camila. Bom, a obsessão pelo cliente, às vezes a palavra pode soar um pouco forte, né? Mas toda empresa que quer focar na experiência do cliente, ela precisa focar esses esforços para entender a necessidade de seu cliente e não supor o que eles precisam. É uma empresa que coloca o cliente no centro, precisa ser questionadora e precisa ser ágil. Conquistar a confiança do cliente é fundamental em uma empresa que foca no cliente.
Entender que o sucesso do cliente ao utilizar o seu produto ou serviço pode significar o seu sucesso. E eu entendo que é por isso que muitas pessoas têm olhado para o conceito de obsessão pelo cliente. E é muito importante se diferenciar dos seus concorrentes. Então, cada vez mais as empresas estão olhando porque é vital para se manter competitivo no mercado. Muito legal. E você falando agora sobre praticar, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, precisa ter experiência de campo, de verdade. Você precisa ir para campo, experimentar, ver o que está dando certo e ir melhorando. E aí, quando a gente tem a oportunidade de conversar com empresas que deram certo implementando a metodologia, a gente sempre se pergunta o seguinte: como é que vocês fazem na Microsoft para manter, ou melhor, para implementar e manter uma cultura de foco no cliente? Legal. Bom, eu não posso falar de obsessão pelo cliente sem antes falar na base da nossa cultura, né? Bom, quando o Satya assumiu, né, o Satya Nadella assumiu como CEO da Microsoft em 2014, havia uma urgência em estabelecer uma nova cultura. Até então, na Microsoft, nós vivíamos uma cultura que era baseada em que sabíamos tudo, né? E com a definição da nossa missão, que tem o objetivo de empoderar cada indivíduo, cada empresa a alcançar os seus objetivos, nós já não podíamos continuar assumindo que sabíamos tudo, e a nossa cultura surge baseada no princípio de uma mentalidade de crescimento, que significa que nós devemos escutar os nossos clientes e, a partir daí, tudo o que for possível, fazer o que for possível, na verdade, para encantá-los. Nós precisamos ouvir as suas histórias, né? E trabalhar na construção dessa jornada em conjunto. E quando a gente olha para o passado da Microsoft, eu percebo que não há absolutamente nenhum legado da cultura anterior, né, que, como eu disse, era baseada em fazer o que achávamos que era importante para o cliente. Na criação da nossa cultura, foi estabelecido 3 grandes pilares. Um deles é a obsessão pelo cliente, onde, como eu sempre digo, nós precisamos ouvir, exercitando sempre a empatia. Ouvir para entender as necessidades e encantar os nossos clientes. Né? E nós entendemos que apenas conseguimos alcançar o nosso potencial máximo quando formamos um ambiente diverso e inclusivo. E esse ponto está diretamente ligado à nossa missão de empoderar todos no mundo, já que o mundo é diverso. E tudo só é possível se trabalharmos como uma única Microsoft. Essa união é importante para alcançarmos a nossa missão. E quando falamos em cultura, nós precisamos entender que ela precisa ser vivida, né? E fazemos isso com muita profundidade todos os dias na Microsoft. É impressionante que todo mundo ecoa como se fosse um mantra. Então, a mentalidade de crescimento, às vezes a gente recebe um feedback negativo, o customer obsession, em qual momento a gente precisa colocar, a gente foca no reativo, mas na verdade o customer obsession ele vem no momento da construção dos nossos serviços, das nossas soluções, né? E a cultura na Microsoft, ela é tão forte que uma pessoa que começa na Microsoft, durante uma semana participa de uma série de treinamentos e há pelo menos 2 sessões focadas em cultura. Porque a cultura, ela somente pode ser vivida se todos abraçarem essa causa. Você falando, me vem a questão de dar o exemplo, né? É sempre importante dar o exemplo. E você falando, a gente percebe isso, que o exemplo ele é vivido todos os dias, o tempo todo, por todo mundo. Então você acaba criando uma corrente, né, com essa obsessão pelo cliente. Muito bacana. Não é só uma área, é todo mundo junto e misturado para fazer dar certo.
Então, Cris, eu vou te fazer uma pergunta que todas as empresas gostariam de saber. Vocês gastam muito, vocês investem muito nessa parte de obsessão do cliente, experiência para o cliente. Conta pra gente como é feito aí na Microsoft. Eu acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? Pegar bons exemplos e poder trazer para nossa empresa aqui, que é uma menorzinha, para poder crescer tão quanto a Microsoft. Bom, Camila, na verdade, colocar o cliente no centro é entregar produtos e soluções que atendam às suas necessidades. Eu posso dizer que no ano fiscal passado, que se encerrou em junho de 2021, a Microsoft investiu 20 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento globalmente. Então, considerando que você precisa entregar uma solução que atenda às necessidades do seu cliente, você precisa desenvolver produtos e serviços que atendam, que estejam de acordo, com seus objetivos. Então, o valor monetário, ele é muito relativo, porque o quanto você espera, entregar nessa jornada, melhorando a experiência do cliente. E, obviamente, isso passa por uma série de outras transformações, como eu disse, a cultura é extremamente importante na construção de uma empresa focada no cliente, então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, então tem investimento em capital intelectual também, para a construção dessa cultura, para a implementação dessa cultura, tem toda a parte, quando você olha a jornada do cliente, desenvolvimento de soluções para melhorar essa experiência, mas eu consigo te compartilhar um pouco o que a Microsoft faz com relação a investimentos nas nossas soluções. Muito legal. Eu queria aproveitar um gancho do que você está falando, Cris. Hoje se fala muito de ferramentas e a gente fala muito de dados também, né? Você precisa estar coletando dados para tomar decisão e é meio que um senso comum que os dados são importantes. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o que é que você imagina que seria um erro comum quando a gente está trabalhando essa parte de obsessão pelo cliente, quais são os principais desafios ou obstáculos que você enxerga na sua visão? Bom, o maior erro de uma empresa é coletar dados e não trabalhar em um plano de mitigação, ou trabalhar no desenvolvimento de um produto ou serviço que não atende os interesses dos seus clientes. E dados, eu sempre digo, dados são apenas dados se eles não geram um plano de ação. Se aquele cliente que respondeu a uma pesquisa não tiver um retorno sobre algum problema que ele relatou durante o ciclo de pesquisa, por exemplo, a Microsoft manda trimestralmente pesquisa de satisfação para os seus clientes, para os seus parceiros, Se esse cliente não tem o retorno, do que ele nos relatou durante a pesquisa, ele fica desencorajado a responder a pesquisa novamente, E, consequentemente, perdemos insights valiosos, E aí, na Microsoft, a pesquisa de satisfação é o que nos guia, A gente tem interações com os clientes, mas a pesquisa é o que a gente chama Voice of the Customer, É onde a gente entende os anseios, as necessidades do cliente e uma boa parte do que nós entregamos, ou eu diria que, na verdade, tudo que nós entregamos, ela é alimentada através desses dados, E então eu digo que os dados, eles devem guiar as decisões dessas empresas. Então, Cris, eu queria fazer a pergunta sobre a pandemia que ocorreu aí ao longo desses quase 2 anos e que as empresas tiveram que enfrentar vários obstáculos. Eu queria saber na Microsoft, como é que foi passar por essa pandemia e quais foram os obstáculos que vocês enfrentaram para manter a experiência do cliente? Bom, Camila, na Microsoft, na verdade, nós adotamos o modelo completamente remoto, Nós já estávamos preparados para isso. Nós temos uma solução, que é o Teams, que nos habilitou a fazer isso da noite para o dia, literalmente, E aí, olhando mais o contexto de mercado, eu acho que a pandemia só ajudou a acelerar uma transformação que já vinha acontecendo, E ditou aí uma nova forma de fazer negócios, Nós passamos do presencial para o virtual,
sem exceção, né? Eu acho que apenas as pessoas que tinham ali a missão crítica, né, que estavam no front mesmo, que não conseguiram fazer esse shift, né? Certamente as restrições impostas, né, com a pandemia, o mundo vai se tornar, e já estamos vivendo isso há algum tempo, cada vez mais virtual, né? E obviamente que no mundo virtual as empresas precisam se preocupar com privacidade de dados, um ambiente seguro para os seus clientes trafegarem, uma logística impecável quando a gente fala de empresa de bens de consumo, né, inclusive com uma logística reversa, porque hoje a gente tem uma legislação no Brasil que nos permite, né, cancelar uma compra, enfim. E as pessoas têm buscado muito uma marca que tenha um propósito, né? O produto que você está entregando, se o produto que você está entregando é sustentável, né? Se ele atende os anseios do seu público. E nós vemos um crescimento absurdo de empresas de streaming, né? Virou um novo consultório psicológico aí, né? Assistir vídeos a filmes e, enfim, cinemas fechados. Então, cada vez mais as pessoas buscando aí a parte de vídeo, né? O faturamento de gaming, por exemplo, na Microsoft, que cresceu 11% no ano fiscal de 2021, né? Então, eu sinto que nós estamos experimentando uma nova era. Eu acho que muitos comportamentos adquiridos durante a pandemia continuarão ao longo dos anos, mas eu acho que as pessoas desejam um trabalho híbrido, né? Que a pessoa possa optar por estar no escritório ou estar em casa quando lhe for conveniente, né? Mas eu ainda acredito, né, que as reuniões presenciais não deixarão de existir, né? O ser humano precisa desse contato e uma parte dessa jornada da experiência do cliente está conectada com esse corpo a corpo, né, com esse contato físico mesmo. Então, cada vez mais as empresas estão tentando se adaptar, né, para esse mundo virtual, desenvolvendo soluções e estratégias para atender aí essas novas demandas. Bom, certamente a gente teve muitas boas práticas e muitas lições aprendidas nesse processo que a gente vai levar para os próximos anos, com certeza. Eu queria perguntar um pouquinho para você agora, Cris, falando sobre expectativa do cliente. Quando a gente fala de gerar uma boa experiência, do modo geral, a gente também, de certa forma, a gente gerencia a expectativa do cliente, porque a gente quer reter, a gente quer fidelizar, a gente quer aumentar a receita. E existem muitos caminhos para serem seguidos, né? Existe uma infinidade de possibilidades. E para quem está começando, normalmente ele fica um pouco inseguro, sem saber qual caminho ele deve seguir. Na sua opinião, por onde a empresa deve começar a implantar uma cultura focada no cliente? Bom, eu acho que antes de pensar em focar na experiência do cliente, né, eu acho que a empresa tem que ter clara a sua missão, né? Se você já tem uma missão, você precisa se questionar se todos compartilham dessa missão, né? Se os seus produtos, se os seus serviços estão sendo desenvolvidos para fazer com que você alcance a sua missão, né? As suas decisões, né, as decisões que os seus líderes tomam, estão alinhadas com essa missão, né? E a partir daí, mapeie a jornada do seu cliente. Quanto tempo, por exemplo, o seu cliente espera ao telefone para resolver algum assunto, né? Você tem um problema frequente que você só trata o efeito e não busca tratar a causa, né? Você tem uma área de pesquisa e desenvolvimento para ajudar na evolução desse produto e até mesmo aumentar o seu portfólio baseado nas necessidades do seu cliente. Você tem um mecanismo para medir a experiência do cliente e, a partir daí, implemente uma cultura, mas uma cultura que permeie todos os níveis. Como eu disse já, né, a cultura ela precisa ser realmente vivida, ela tem que se tornar um mantra entre os seus colaboradores. Eu acho que faz todo sentido o que você falou, Cris. Acho que
A empresa precisa respirar experiência e sucesso do cliente, precisa estar genuinamente ali preocupado com o seu cliente, não só fingir, mas de fato se preocupar e resolver. Mas, Cris, vamos falar agora do CSX Week. A Microsoft é um dos nossos palestrantes, né, no evento. Quem vai palestrar é o Fernando. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o tema para deixar todo mundo naquela curiosidade. Fale um pouquinho sobre o que vocês vão falar sobre na palestra. Legal. Bom, o Fernando Lemos é o meu colega, ele vai falar um pouco sobre a era da transformação digital e a experiência do cliente, como uma abordagem de como a Microsoft está implementando essa jornada, colocando o cliente no centro. E está muito bacana e vocês não podem perder. Mas também eu quero aproveitar e convidar vocês para visitar o nosso stand, onde nós estamos mostrando como o Dynamics 365 e o Power Platform podem ajudar vocês a construir uma melhor jornada de experiência e sucesso do seu cliente. Muito bacana. Então, se você quer acessar o stand da Microsoft, vai direto no nosso site, o www.csxweek.com.br. Se você também ficou curioso para assistir essa palestra da Microsoft, vai lá, se inscreve. É 100% online e gratuito. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. É sempre um prazer enorme receber convidados aqui conosco. Você está falando e a gente vai tendo ideias e vai surgindo perguntas. Tem um exemplo que a Camila deu muito bom sobre assinatura de documento, né, que eu acho que seria muito bacana quando você fala de analisa a jornada do cliente, verifica onde você pode melhorar, e a Camila sempre dá um exemplo muito bacana que é o seguinte: antigamente quando você assinava um contrato, você tinha que imprimir, assinar, reconhecer firma, mandar pelo correio, e hoje em dia esse processo é digital. Então existem dois cliques, você consegue assinar um documento. Então realmente, se deixar, a gente vai conversar aqui o dia inteiro, é muito bacana. Mas a gente está chegando no final e eu queria perguntar para você o seguinte, Cris. Quem ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre as soluções da Microsoft, como é que elas fazem para encontrar? Eu já sei que tem lá no stand, mas eu queria que você compartilhasse outros canais com a gente. E as pessoas que também querem te seguir, te acompanhar, como é que elas fazem para te encontrar? Bom, a Microsoft tem uma página no LinkedIn, a gente tem um Instagram, a gente está sempre colocando ali, falando sobre eventos, dando dicas de utilização. A gente tem nosso ecossistema de parceiros, acesse o nosso site, microsoft.com.br, ali vocês conseguem identificar todo o nosso ecossistema. E caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu estou no LinkedIn, procurem por Cristiane Miranda, e será um prazer conectar com vocês e compartilhar um pouco dos nossos aprendizados e da nossa experiência aqui na Microsoft. Ai, que bacana. Cris, eu gostaria de agradecer a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. E nós estamos muito felizes de você estar no CSX Week 2021. Eu é que agradeço, pessoal. Um prazer, obrigada pelo convite. Pessoal, é isso. Hoje nós conversamos com Cris Miranda, diretora de experiência do cliente e do parceiro na Microsoft, que está no CSX Week 2021. Até breve. Até mais.